Minha tática é falar-te e escutar-te, construir com palavras uma ponte indestrutível. Minha tática é ficar em tua lembrança, ficar em ti. Minha estratégia mais profunda e mais simples. Minha estratégia é que um dia me necessites. Trecho do Mário Benedetti. Hoje vamos falar de tática e de estratégia. Todos, aqui quem fala é o Ricardo Souza, canal Agitação Socialista. Se inscrevam no canal, clique no joinha, estamos chegando a 100 inscritos. É um canal pequeno, mas é um canal de luta, disposto a discutir os temas essenciais para a luta política no Brasil. E hoje nós seguimos o nosso mini curso aí do Nahuel Moreno, um importante marxista e trotskista argentino, liderança da Quarta Internacional. Saiu semana passada o vídeo sobre a análise da conjuntura, com análise, caracterização e política. E hoje nós vamos falar de tática e de estratégia. A gente introduziu com um poema do Mário Benedetti, né? Mas afinal, o que é a tática e o que é a estratégia? São coisas que andam juntas, mas não são iguais. E para nós socialistas, para nós revolucionários, tem um significado completamente especial, né? Como diz, né, o Capitão Nascimento, do Tropa de Elite. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Conceito de estratégia, ele vem num contexto, né, militar, né? Vem do contexto das guerras, desde a antiguidade, né? Em que nós compreendemos a estratégia como o objetivo final, o objetivo a longo prazo. E as táticas são as maneiras, as formas que a gente usufrui para atingir este objetivo final. Resumidamente, é assim que a ciência militar, que a ciência política, a geopolítica, a administração e várias áreas do conhecimento compreendem o planejamento estratégico e tático. E para nós revolucionários, como Nahuel Moreno e Mercedes Petit, que escrevem os conceitos políticos básicos, obra que está baseando esse nosso mini curso aí das conceitos políticos de Moreno, eles colocam, né, que a estratégia, do ponto de vista dos socialistas e dos revolucionários, né, obviamente é a luta pelo socialismo, a construção do poder popular, e ela se resume em dois principais tópicos, né, a construção do partido revolucionário, partidos comunistas, partidos socialistas, e a mobilização das massas, a construção nas massas das ideias socialistas. São esses os pontos estratégicos fundamentais que advêm inclusive da tradição leninista, da tradição bolchevique. Porém, Moreno e a Mercedes introduzem um outro elemento fundamental no âmbito da estratégia, que é a construção de organismos de poder popular. Podemos nos referir aos soviets da Rússia, podemos nos referir aos cabildos, mais recentemente no Chile, a várias experiências em que o povo consiga, de forma não apenas participativa, mas deliberativa, decidir o funcionamento político e econômico da sua região e do seu país, um organismo de duplo poder que contraponha ao poder instituído, o poder legalmente instituído, seja o governo, seja o parlamento, seja as instituições aí tradicionais do sistema político. E esse é um terceiro elemento assim, estratégico na visão de Moreno sobre a estratégia socialista, sobre a estratégia revolucionária. E no âmbito das táticas, as táticas historicamente construídas pela esquerda revolucionária são diversas.
seja o sindicalismo, seja o movimento de massa, seja o próprio movimento estudantil, o movimento popular, seja a própria atuação, né, eleitoral, né, disputar as eleições parlamentares, disputar eleições de governos, né, apresentar candidaturas, né, que representem ideias, que representem programas, também é uma tática que foi muito utilizada, inclusive em contextos aí de ditaduras, em que a esquerda teve que operar na clandestinidade, a esquerda operou outras táticas, com movimentos de caráter clandestino, inclusive com guerrilhas armadas. Aí, ao longo da história ocorreram diferentes contextos, e as táticas, elas não são fixas, elas não são eternas, elas vão responder a uma conjuntura, a um contexto histórico, né? Porque ao longo da história muitas organizações da esquerda revolucionária transformaram táticas em princípios e não em um instrumento a ser construído, a ser usufruído em determinado momento histórico. E pensamos no Brasil hoje, em que a gente enfrenta uma gravíssima pandemia, né? A gente tem que ter uma leitura estratégica e tática. O que é fundamental? Quais são as palavras de ordem fundamental nesse momento? É a luta pela vacinação em massa, é a luta pelo auxílio emergencial, é a luta por nenhum direito a menos, contra as reformas, contra as privatizações que o governo federal está tentando passar feito boiada nos últimos meses. E, consequentemente, o fora Bolsonaro, que é uma questão estratégica. Derrotar Bolsonaro e derrotar a base do governo, seu projeto de poder, é salvar milhares, milhões de vidas no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é um genocídio. E uma das táticas que vem sendo apontadas dentro da esquerda e no Brasil é aguardar as eleições de 2022, que serão importantes, obviamente, mas nós não podemos esperar mais de um ano para frear o projeto do Bolsonaro, que é um projeto genocida. É deixar a população morrer vítima da pandemia ou vítima da fome. Está ocorrendo uma chantagem neoliberal e genocida. Eu digo com todas as letras. Eles estão ameaçando, estão processando, mas é a verdade. É um governo genocida, um governo que opera de forma deliberada, por ação e por omissão, pela morte do povo. Então, a gente tem que ter uma discussão de não transformar nenhuma tática numa estratégia permanente e nos adequar ao momento histórico. A gente tem que fazer a luta com os meios que tivermos, sem aglomerações, sem colocar nossas vidas em risco. Mas a gente tem que seguir pressionando pelo impeachment do Jair Bolsonaro e seguir lutando pela vacinação e um lockdown urgente, com auxílio emergencial, para não inviabilizar a vida da população mais vulnerável. Fica aqui o nosso debate, vamos construir as táticas e as estratégias para derrotar esse projeto fascista, autoritário, neoliberal e genocida.